uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A new world order. Brincadeiras antigas e obscuras que mexem com o que está do outro lado. Práticas diabólicas que não deveriam, mas são vistas pela grande maioria como passatempos ou simples diversão. Algumas brincadeiras são apenas disfarces para práticas ocultistas e muito perigosas, que são verdadeiras portas abertas que dão permissão ao que está no mundo espiritual de se comunicar e entrar na vida daqueles que brincam com esse tipo de coisas, muitas vezes sem fazerem ideia de com o que estão mexendo e do grande perigo que correm. Nesse vídeo, vamos ver 3 das brincadeiras populares mais satânicas. E agora, vamos analisar. E aí galera do canal Lado Escuro, aqui quem fala é o Andy, aparecendo pela primeira vez aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos ver 3 brincadeiras muito populares, porém muito perigosas, que não devem serem feitas em hipótese nenhuma, por mais divertidas que possam parecer. Agora, vamos analisar 3 das brincadeiras mais satânicas e ver alguns exemplos de que quando se mexe com o oculto, as coisas podem terminar muito mal. Número 1. O tabuleiro Ouija. O tabuleiro Ouija é um jogo muito antigo que é usado até os dias de hoje para comunicação com espíritos. Não se sabe ao certo quando esse método foi realmente inventado, mas foi popularizado nos Estados Unidos em 1843 por 3 irmãs, conhecidas como as Irmãs Fox. Essas 3 irmãs ficaram muito famosas na época por supostamente ter o poder de se comunicar com os espíritos dos mortos. Prática totalmente condenada pela Bíblia, que condena qualquer prática espírita. A ideia da tábua levou anos sendo aperfeiçoada, até que em 1890 chegou ao seu formato de tabuleiro que todos nós conhecemos hoje. Esse tabuleiro consiste numa tábua, geralmente retangular, que contém escritas todas as letras do alfabeto, números de 0 a 9 e as palavras sim e não. O jogo ainda acompanha um indicador, geralmente em formato de seta, feito de madeira ou qualquer material rígido, e tem uma lente no centro, por onde se enxerga as letras que serão indicadas enquanto o indicador desliza sobre o tabuleiro. O jogo pode ser praticado por uma ou mais pessoas e consiste em invocar um espírito específico ou aleatório de uma pessoa já morta para responder às perguntas movendo o indicador sobre o tabuleiro, soletrando as respostas das perguntas que são feitas pelos participantes do jogo. O que muitas pessoas não sabem é que os espíritos dos mortos não podem e nem têm o poder para se comunicar com os vivos, pois já passaram para o outro lado e não podem mais interferir nesse mundo. A Bíblia diz em Hebreus 9:27: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas se não são espíritos de pessoas que respondem às perguntas no tabuleiro, quem responde então? A resposta é bem simples: demônios. Demônios são seres ardilosos e mentirosos, capazes de fingir e se fazer passar por espíritos de pessoas e entes queridos, e estão sempre à procura de brechas para entrar na vida das pessoas e assim possuí-las. Essa é a mexicana Alexandra Huerta. Ela, seu irmão e seu primo viraram notícia em 2014 por serem hospitalizados os 3 por ficarem possuídos ao brincarem com o tabuleiro Ouija. Esse vídeo mostra o estado que ficou Alexandra, ainda possuída, recebendo socorro médico.
pan tumba solito. ¿Cómo? Con lo que le pusimos ahí, ese pan tumba solito. No mames. Alejandra, ¿no te has cansado? ¿De qué te ríes? ¿Y por qué te vas a morir? ¿Que ya no te quieres o qué? Déjale, toma, no se puede soltar. Ya, Alejandra, ya. Tranquila. Tranquila, ya. Ahí vale. O tabuleiro Ouija não é um brinquedo, e sim uma porta que permite que demônios entrem nas vidas de quem brinca com esse jogo. E agora, vamos à segunda brincadeira. Número 2. Charlie Charlie. Charlie Charlie é um jogo antigo, praticado originalmente em países de cultura latina, como o México. No passado, o jogo se chamava Juego de la Lapicera, ou em português, Jogo da Caneta. Mas em 2015, o jogo ressurgiu com um novo nome, Charlie Charlie, e se tornou uma febre na internet quando pessoas do mundo todo começaram a fazer vídeos fazendo a brincadeira. O jogo consiste em colocar um lápis sobre o outro, em forma de cruz, em cima de uma folha de papel, em que estão escritas as palavras sim e não. Então, se invoca um demônio que supostamente se chama Charlie. Para isso, se faz a pergunta: Charlie Charlie, can we play? Algo como: Charlie Charlie, podemos jogar? Isso faz com que o demônio, chamado Charlie, mova o lápis e comece a responder às perguntas que serão feitas, movendo o lápis que está por cima para responder sim ou não, de acordo com as perguntas feitas. Como já foi dito no vídeo anterior sobre o tabuleiro Ouija, demônios buscam brechas para entrar na vida das pessoas. E jogos como esses, que parecem coisas inocentes, são a armadilha perfeita para que essas entidades consigam o que querem. Provando que esse jogo não é uma boa coisa, vários casos de crianças possuídas enquanto brincavam com esse jogo já foram reportados pelo mundo todo. No Brasil, várias crianças de uma escola em Manaus passaram mal ao mexerem com o sobrenatural, brincando com o satânico jogo Charlie Charlie. Confusão em uma escola de Manaus causada por uma brincadeira e um suposto ritual para invocar espíritos. Nesta manhã, pais de estudantes desta escola e também a diretoria se reuniram para falar sobre o assunto. O aviso no portão era para os pais dos alunos envolvidos em uma confusão. Nesta quarta-feira, houve um tumulto na escola de tempo integral José Carlos Mestrinho. A polícia militar foi acionada por causa de uma brincadeira na tentativa de invocar espíritos. Uma estudante do 8º ano teria começado a brincadeira. Um vídeo mostra uma aluna saindo em uma maca, acompanhada pelo SAMU, outra no colo de um homem. Neste outro vídeo, feito depois que as crianças foram retiradas da escola, muitos alunos ainda estão passando mal. Ela estava delirando, falando coisa com coisa, falando que não era para deixar ninguém levar ela, já passando mal. Mãe, me ajuda, me ajuda. Os estudantes dizem que alguns professores pediram para que a brincadeira parasse. Tinha uma professora que sabia, aí ela dizia que era para todo mundo parar com essa brincadeira, porque isso é uma brincadeira de mau gosto. E também tem criança que é fraca, tem a mente fraca, aí só que não pararam, foi pular pro 9º ano. Os pais que vieram para a reunião com a diretora da escola disseram que os filhos ficaram em casa, ainda traumatizados com o que aconteceu. O menino está em trauma ainda até agora, ele não quer vir para aula mais. Ela não está bem não. Passou a noite mal mesmo, só se manifestando, coisa imunda nela e não está bem. O Conselho Tutelar também foi chamado para participar da reunião. A gente vai primeiro ver o que realmente aconteceu para poder, a gente não pode dar uma orientação porque a gente não sabe o que aconteceu, a idade,
o que realmente aconteceu para a gente dar os encaminhamentos devidos. Depois de 2 horas de conversa, os pais começaram a sair da escola e disseram que as crianças vão receber atendimento psicológico. A terceira e última brincadeira é talvez a mais assustadora de todas até agora, e assim como as 2 primeiras, não deve de maneira nenhuma ser feita. Número 3. Bloody Mary. Bloody Mary, ou em português Maria Sangrenta ou Ensanguentada, é talvez uma das brincadeiras mais assustadoras e apavorantes já inventadas até hoje. Essa brincadeira surgiu há muito tempo atrás e era feita apenas por mulheres que faziam essa brincadeira de uma maneira um pouco diferente do que se faz hoje em dia. As mulheres que ainda não tinham se casado apagavam todas as luzes e subiam as escadas de suas casas no escuro, segurando uma vela e um espelho em suas mãos, mantendo os olhos no espelho. Segundo a lenda, fazendo isso, daria para ver, através do espelho, o rosto do futuro marido. Mas em alguns casos, ao invés disso, a mulher veria o espírito da morte no espelho, o que indicaria que ela morreria antes mesmo de se casar. Com o passar do tempo, a brincadeira apavorante continuou forte, sendo feita por pessoas de todos os sexos, podendo ser feita individualmente ou em grupos. Porém, mudou completamente o método de ser feita e hoje em dia é feita geralmente em banheiros, aonde se apaga a luz, deixando somente a luz de velas. Então, repete-se as palavras Bloody Mary 3 ou mais vezes na frente de um espelho, até que a entidade finalmente apareça no espelho, geralmente como uma mulher pavorosa, assustando a todos no local. E então, algumas brincadeiras não são tão inocentes quanto alguns pensam, e podem ser mais diabólicas do que podemos imaginar. Brincadeiras que na verdade escondem um lado sombrio e assustador, e que são verdadeiras oportunidades para o que está do outro lado possa entrar na vida daqueles que mexem com o oculto. Práticas que não deveriam ser vistas como simples diversão, pois brincadeiras como essa podem terminar de jeitos não muito divertidos. Mas e você, o que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus!